na programação para mamíferos, o que nós vamos ver? A gente tinha um projeto console, tá? Que a gente fez orientação a objeto, tratamento de exceção, listas, acesso a arquivos. Agora a gente começa a entrar no mundo um pouquinho mais dinâmico. Vamos falar sobre Minimal API. Essa aula é para a gente iniciar, entender os conceitos do Minimal API, tá? Entender o conceito do que é uma API e vamos começar a implementar nossa API do zero, tá? Por quê? Porque a gente não vai converter nosso projeto console em uma API. Vamos criar uma Minimal API do zero e começar a implementar as coisas que a gente já tem aqui no nosso projeto de console, só que agora vamos fazer em uma API para fácil consulta e fácil organização do nosso código, tá bom? Então vamos lá para o código. Estamos no nosso código que está atual. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar uma pasta, então aqui a gente vai fazer um cd ponto, tá? Deixa eu ver se ele faz aqui, cd espaço ponto, vamos ver se ele faz aqui. cd espaço ponto ponto. Isso, voltei uma pasta, tá? Deixa eu só levantar o console aqui para vocês verem, tá? Desci uma pasta. Descendo uma pasta, o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai chamar nosso .NET CLI, tá? Para nós criarmos nossa API. Então, .NET new. A gente tinha falado console, agora a gente vai falar em web, tá? New web -o e a gente vai dizer o nosso nome, tá? Minimal API. Eu botei como mínimo API para a gente saber, tá bom? Então o que vai acontecer? O .NET Web cria um projeto template minimalista da API, tá? .NET Core. Ele pode ser tanto para usar o minimal ou com outras APIs mais complexas. E o nome que a gente denominou, -o, diz o nome do nosso projeto, tá? Cria o projeto dentro de uma pasta chamada o minimal API e agora a gente tem que abrir essa pasta no Visual Code. Então, modelo foi criado, ações minimal API.cs. Cria essa restauração bem sucedida. Então agora a gente vai botar um cd espaço minimal API e vou dar um code espaço ponto aqui, tá? Code espaço ponto para ele abrir um Visual Code novo com o meu minimal API. Nesse momento eu vou fechar o do console e vou ficar só com um minimal API que a gente tem hoje. Ele está fazendo a execução do nosso develop kit, vamos ver se está tudo ok. Vamos ver se ele vai criar tudo bonitinho. Na teoria, ele deve ter criado tudo, tá? Deixa eu só ver se ele vai terminar aqui. Acho que ele já terminou, tá? O que a gente vai ver agora? Vamos ver o nosso projeto Program e explicar o que ele tem. A primeira linha do nosso projeto Program, ele é um construtor, tá? Então esta linha aqui é onde ele cria a aplicação web, tá? Ele vai verificar os serviços de conexão com o banco, de registros, enfim, vai criar tudo que a gente precisa. O segundo, na verdade, o primeiro ele cria um construtor para tudo. A segunda linha, ele constrói esse construtor, a partir do construtor que a gente passou. Então, a partir do builder, ele constrói tudo aquilo para criar a nossa aplicação. Abaixo, a gente começa a ter os nossos endpoints do Minimal API, que vai ter uma lambda, que vai retornar os nossos endpoints. O que a gente vai mapear aqui? Nosso get, nosso post, nosso put, nosso patch, nossos deletes, nossos comandos HTTP. Então, numa API, a gente tem os comandos get, post, put, patch e delete, tá? Options e outros comandos, mas os mais comuns são esses. Post normalmente é para receber informações, receber do usuário informações do servidor. Get é para tu retornar informações para o usuário. Então, por exemplo, o usuário quer consultar os dados, sei lá, da agenda dele. Então, ele vai consultar a agenda e a gente vai retornar os dados da agenda dele. Ok. Put e patch são serviços de atualização com mínimas diferenças. Um serve para atualizar a parte, o outro o registro completo, tá? E delete, já diz o nome, para deletar. E options é meio que uma autenticação do CORS, tá?
mas esses são simploriamente falando sobre os mapeamentos do protocolo HTTP. O que é um mapeamento? Agora vamos falar o que é uma API e tal. Uma API é nada mais do que um garçom, tá? Então o teu front-end vai solicitar informações para a API e tu vai servir informações para o teu front-end do banco de dados. Então ele é meio que onde está a inteligência toda, a organização, a orquestração, tá? A tua informação está salva no banco de dados e quem busca essas informações, organiza os pratos, como diria num restaurante, e entrega para as pessoas solicitantes, os usuários, é a API, tá? Então aqui a gente vai dar um zoom para vocês conseguirem ler melhor, tá? Então aqui a gente tem uma API mínima. Vamos testá-la, tá? Deixa eu ver se esse aqui eu já não preciso. Deixa eu ver se tem um botãozinho de build. Eu já vou conseguir debugar. Ele vai dar um restore. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer, tá? Tem um botãozinho de build aqui já no Visual Code, já te entrega isso, tá? Porque isso é associado a um projeto C#. Já te entrega essa informação fácil no teu dia a dia, ok? Aqui ele abriu meu navegador e me retornou um Hello World, quando eu chamei o get padrão, certo? Agora, vamos começar a fazer uns mapeamentos aqui. O que a gente pode fazer a mais aqui, tá? A gente normalmente não vai retornar um texto como tá na nossa API aqui, tá? A gente está retornando um Hello World aqui, tá? Porque a gente criou um mínimo API nesse momento. Normalmente a gente não vai só retornar isso, a gente vai retornar JSONs, informações, links. Então a gente tem que começar a organizar essas informações. Então como é que vai funcionar aqui? A linguagem comum entre servidor e front-end é uma linguagem comum que a gente utiliza para comunicar uma API com o front ou com os consumidores dessa API, com o usuário, é o JSON, tá? Que é nada mais que uma formatação de como a gente vai passar nossas informações. Como é que a gente cria um JSON nesse cenário? O Minimal API faz isso meio que automático pra gente, então a gente só precisa criar um objeto. Então se a gente der um new objeto aqui e dizer que é uma message hello world, só que eu posso também passar aqui um ID igual a 1, vírgula, posso passar várias informações aqui, tá? Mas vamos botar pelo menos ID, vamos botar a data. Data igual a date time.null, tá? Para ele retornar a data atual. Vou dar um reexecutar e vou chamar novamente nossa API. Agora vai ter que ter um JSON aqui, tá? Por quê? Porque a gente pediu para que ele retornasse um JSON. Agora começa uma formataçãozinha mais padrão de API, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a ter começar a implementar algumas coisas fora de comum, tá? Vamos começar a criar os nossos dados, como a gente fez lá no console, aqui no nosso program, para ter um recurso de API, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos criar, primeiramente, um record, tá? Então vamos criar um public record usuário pode ser data, ID, nome, vou botar aqui string e-mail, tá? Ele botou como uma data, mas eu quero e-mail. E agora a gente vai criar uma lista dessas informações, tá? Então, após o record, deixa eu ver porque ele deu um erro. Vamos criar nossa lista de informações primeiro, depois a gente arruma isso aqui. Então vamos criar um public static class usuário service. Ele já sugeriu bastante coisas, criou uma lista, isso aí, ok. Tá, ele não conseguiu completar a lista, mas não tem problema. Deixa eu fechar aqui e deixa eu passar
um novo usuário aqui dentro, tá? New usuário, Alice, ele pede um e-mail, fecha parênteses, vírgula, Bob, e aí bota um ponto e vírgula. Ok. Então aqui eu criei vou botar um usuário DB aqui, ele sugeriu uma service, mas é um DB, tá? Um data, usuário data. Pra gente ter umas informações fixas do usuário aqui. O que vai acontecer? Agora a gente pode retornar uma lista de usuários aqui. Então a gente só em vez de passar um new, a gente pode retornar uma lista de usuários fixos, ponto usuários aqui. Ok? Que é o que a gente passou no nosso cenário. Nesse cenário, deixa eu só corrigir os problemas que ele deu aqui. Deixa eu ver se ele tem que fazer isso depois do build, que eu, se eu não me engano é assim. E quick fix, vamos ver se ele tem uma fix pra gente. O que eu implementei errado aqui que eu não vi? Oh, Deus. Ele mudou a ordem só. Close. Build. Record. Public class. Esse aqui é estático. Eu não quero que seja estático nossa lista. Não, tá certo. Nossa lista é estática. Vamos ver mais o que ele está tentando sugerir aqui. App is not no here. Deixa eu dar um build só para ver que erro que ele vai dar no console. Tá estranho esse erro que ele tá dando. No. Web application não tem um namespace aqui. Será que é por isso? Deixa eu fazer ao contrário. Vou mudar esse aqui pra cá. E vamos ver. Ah, claro, eu tô montando tudo isso aqui errado, não é aqui. É aqui que tem que vir. Aí. Inacessível pelo protect level. Class records vem por último. Deixa eu ver. Ah, claro, não implementei getSetter nessa bosta. Ah, falta isto. Falta eu dizer que esse cara aqui é get ponto, vírgula 7. Aí ele vai ter acesso ali.
public static usuários com maiúsculo, né, para ser bonitão. E vai acessar os nossos usuários. Protect level. E eu não defini ele como público. Ahá, agora sim. Tá, agora faz sentido o que eu estou implementando. Agora deixa eu rebuildar. E nesse cenário, o que a gente vai ter agora? A gente vai ter uma API que vai retornar uma lista de usuários neste momento. Ainda nada muito organizado, nada, assim, bem rudimentar mesmo, tá? O que ele deu falha? Tá certo o build aqui. Não tem nenhum erro. Óbvio que eu tinha a porta rodando, né? Tá, deixa eu pegar aqui. Agora nosso F5 e ele vai retornar uma lista de usuários bonitinho. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar a criar outros endpoints, né? Começar a criar uns filtros e tal. Então, a gente já tem uma lista fixa aqui e nosso recorde. Depois a gente vai mudar isso de lugar. Como é que funciona os APIs mínimas? A gente pode começar a criar regras aqui. Na próprio programa a gente pode criar regras. Então aqui, quando a gente chamar o barra usuários, vai listar todos os usuários. Quando a gente chamar o barra home, vai retornar só API usuário está funcionando. Só um texto, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Lembra o conteúdo de pesquisas que a gente fez? O que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai retornar uma outra API de usuários, tá? Só que a gente vai fazer ela filtrada. Então, a gente vai fazer o quê? Get usuários barra abre chaves. Aqui vamos definir um ID, tá? E esse ID vai passar para frente como int ID, ok? Por que a gente faz assim? Porque o que vai acontecer? Esse ID vai representar um ID na nossa função. A gente não vai retornar mais usuários e vamos definir uma função aqui dentro. Aqui, a gente vai fazer o quê? Vamos criar uma var de usuário igual a usuário data.firstOfTheFall, como a gente tinha pesquisado já, a gente já fez isso nas aulas de listas. Vamos pegar o primeiro usuário que encontrar. Se ele encontrar um usuário, se não for nulo, na verdade ele vai responder ok com o usuário, e se não ele vai dar um response result not found. Not found ele vai retornar 404, que é o código HTTP para falha, para não encontrado, tá? Então agora a gente já está começando a ter alguns endpoints na nossa API mínima, tá? Uma API mínima. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos usar nossa API. Deixa eu rebuildar ela, né? Vamos rebuildar, tá? Então, isso é um projetinho bem pequenininho, a gente começando a falar sobre APIs mínimas. A API está funcionando. Se eu botar um barra usuários, ele vai retornar a minha lista de usuários. E se eu botar um barra 1, que é o ID 1, ele vai me retornar só o usuário de ID 1, que ele filtrou a lista. Se eu botar o usuário de ID 10, ele vai me dar um 404, por quê? Eu não tenho este usuário na base, tá bom? Então, assim, Minimal API é bem simples de implementar no C#. O que a gente está falando de Minimal APIs? A gente está falando de ter os nossos endpoints mapeados aqui e as regras dentro desse endpoint para nossas listas. Então, a gente cria uma API sem depender de uma controller, tá? Aqui são o nosso Minimal API. Serve para a gente fazer pequenos serviços, pequenas rotas rápidas para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, tá bom? Gente, esse era o conteúdo de hoje, tá? Um conteúdo rápido para a gente começar a introduzir vocês no mundo das APIs, que é onde a gente programa a maior parte do código C#, tá? A gente vai continuar nas próximas aulas falando sobre APIs, banco de dados e tudo que a gente precisa para construir um serviço estável hoje, beleza? Um abraço, se inscrevam no canal, ativem o sininho e aguardem para mais conteúdos para vocês. Até mais!